governador não era nada religioso e, preocupadíssimo com a chegada do forasteiro, recebeu a informação de que ele possuía aproximadamente 24 anos e, em silêncio, fez um agradecimento. Para o governador, uma pessoa mais jovem seria fácil de persuadir. Todos da aldeia tinham certeza de que teriam problemas e ficaram desesperados por terem seus departamentos vasculhados e suas desonestidades descobertas por aquele inspetor, que chegava para colocar ordem na província. As coisas estavam acontecendo muito rapidamente. A chegada de um inspetor exigia um esforço supremo dos dirigentes da pequena e confusa aldeia. Insinuou que seria uma boa ideia se fossem em grupos dar as boas-vindas ao recém-chegado inspetor. Então o governador e Ivanovitch foram até o hotel para realizar uma simples vistoria governamental e certificar que os hóspedes estavam sendo bem tratados. Era uma enorme correria. Todos pensavam somente em si próprios e em seus próprios problemas, e como resolvê-los, ou até como escondê-los. O governador, reclamando da demora do delegado, interpelou o soldado e descobriu que o mesmo estava de ressaca e nada fez diferença, deixando Anton furioso, xingando o delegado de várias coisas, até de seu próprio nome. Ainda furioso, o governador entrou em sua carruagem dando ordens aos soldados sem parar, de forma atropelada e sem respirar, ao mesmo que somente ouvia e nitidamente não entendia todas as ordens, mas não discutia tais ordens, por mais absurdas que fossem, em virtude da hierarquia. Afinal, para ele, um soldado não discute tais ordens. O governador, ainda em um momento dessas ordens, lembrou-se da campanha de arrecadação de fundos que foi utilizada para outros meios, não para os iniciais. Soltou outra ordem. Soldado, fale para que, se alguém pergunte da capela do hospital, que ela foi construída, mas o incêndio a transformou em cinzas. Enfim, eram tantas ordens e absurdas que o soldado começou a embaralhá-las. O governador, ainda em total desespero, colocou a caixa de seu chapéu em sua cabeça e insistentemente passou a reclamar de sua espada. Por sorte, o soldado informou o erro e foi corrigido. Se justificando, o governador se dirigiu à sua casa. Em casa, Anton deixou um grande e confuso tumulto familiar. Afinal, quem era ele que estava causando tamanho desespero e transtorno? Ana, sua esposa, ainda correu até a janela e gritou para seu marido: Anton, onde você vai? Quem chegou? O quê? Um inspetor? Ao qual não obteve resposta alguma. Ana acabou voltando sua fúria para sua filha, mas ela replicou para que a mãe então procurasse saber quem era o forasteiro recém-chegado e que descobrisse o que teria de tão importante para fazer com que seu pai saísse tão apressadamente nervoso. Sua mãe então respondeu de que se tratava de um recém-chegado inspetor, mas que nada sabia de fato. E então, pela janela, começou a encher-se de perguntas, porque lá passava, no intuito de ter informações a respeito. Realmente, quantas emoções na vida daquela aldeia! Enfim, havia chegado o inspetor. Ali, naquele antigo quarto de hotel, havia poucos móveis, todos já muito gastos. A mesa estava coberta por uma toalha de flores bordadas. No chão depositava-se uma velha mala de viagem e um par de botas. Esparramado sobre a cama do patrão, o empregado Ossip reclamava do seu patrão por ter saído de São Petersburgo e por ter gastado seu dinheiro todo em jogo e ficar parado esperando um milagre acontecer. Ossip já estava morrendo de fome e de raiva, e reclamava por ele não ter ficado no campo na época
que se mudou para São Petersburgo e ter começado a trabalhar por Ivan Klestakov, seu patrão. Ele poderia ter ficado no campo e poderia ter se casado com uma camponesa. Ossip ainda rolava e choramingava na cama de seu patrão. Quando Ivan bateu a porta, o maldito patrão lhe entregou o chapéu e a bengala, como se estivesse adentrado em um palácio e sendo um mordomo. Apesar da fome enlouquecedora, ele sentia um prazer especial em dizer para o patrão, viciado em jogo, que as coisas estavam acabando. Klestakov não deixou transparecer sua irritação e começou a perambular pelo quarto. Klestakov estava sozinho no seu quarto e pensava em todos os últimos acontecimentos. Um capitão havia saqueado, sem pena e sem dó, sua conta. Klestakov estava inquieto pela situação em que se metera. Realmente as coisas se complicavam cada vez mais. Ele precisava arranjar uma forma de pagar a dívida e como arranjar dinheiro para continuar a vida. Qual a mensagem do livro? O livro Inspetor-Geral aborda a realidade de modelo de populismo e corrupção. Apesar da história se passar no século XIX, na Rússia ela permanece moderna, pois critica a política, a corrupção e até a passividade da população em relação aos acontecimentos, que preferem maquiar o erro do que corrigi-los. As pessoas se preocuparam mais com o que o inspetor-geral iria pensar do que com a própria cidade. Acredito que a mensagem que este livro passa é que as pessoas pensam muito em si e acabam esquecendo do coletivo. A história pode ser transportada para a época atual? Sim, é possível trazer para a época atual, pois vivemos em um país com muita corrupção. Quando falam de dinheiro, muitos esquecem quem são amigos e família, e se dedicam para ganhar esse dinheiro. Como foi dito no livro, um homem que estava viajando não tinha mais dinheiro para continuar sua viagem, e os políticos estavam esperando o inspetor-geral para analisar como é a política do vilarejo. Na vida real, é bem possível alguém se passar por outra pessoa para comer do bom e do melhor, e ainda por cima ganhar um dinheiro em cima de uma mentira. Valores apresentados no livro. Os valores apresentados no livro são os valores morais. Não são éticos, não há empatia, honestidade, senso de justiça e solidariedade entre eles. Conclusão: nós gostamos bastante do livro porque ele engloba termos do passado e do presente. E fala também sobre política, ética, corrupção, falsidade e tem muitos problemas que queremos descobrir ao longo do livro. O livro fala sobre um forasteiro que é, na verdade, um inspetor, jovem, que não aparece de imediato e um homem se passa por ele para poder ganhar dinheiro. E como todos estão preocupados com seus próprios problemas, não percebem o que está acontecendo. E tudo isso poderia ter sido evitado se o próprio governador tivesse se preocupado com a aldeia.